Olá, meu nome é Fábio, sou coordenador de cursos da Díssimos Cursos e Treinamento. Somos uma escola de capacitação para quem pretende trabalhar ou já trabalha como agente de portaria, controlador de acesso, recepcionista, fiscal de loja, monitoramento de CFTV, zelador, gerente predial e síndico. Se você pretende trabalhar nessa área, temos o curso certo para conquistar esse objetivo. Para você que é administrador de condomínio ou empresa e procura uma maior capacitação para os seus funcionários, entre em contato conosco. Temos a solução ideal para treinamento e atualização de seus colaboradores. Para mais informações, clique no link abaixo na descrição. Mais uma vez estamos aqui, Díssimos Cursos, trazendo hoje mais um convidado especial, Horácio Curadomi, da Empresários Brasil. Seja bem-vindo, Horácio. Vamos aí bater um papo, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Especialista em network, aprendo muito com ele, estou inclusive fazendo um curso com ele. Horácio, fala um pouquinho de você, conta pra gente aí toda a sua trajetória, como surgiu o Horácio Curadomi e a Empresários Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Antes de mais nada, quero agradecer, Danúzio, por esse convite. Demorou um pouco, né, Danúzio? Mas hoje, enfim, aconteceu. Aconteceu. Bom, sou Horácio Curadomi, presidente hoje da Empresários Brasil. E a Empresários Brasil foi uma empresa que surgiu devido à necessidade de relacionamento entre os empresários. Então chegou um momento da minha vida que eu tinha 9 empresas, né? Eu tinha dentre elas indústrias, restaurantes, eu tinha de tudo, né? E realmente isso me atrapalhava na hora de ter a minha vida tranquila. Ou seja, eu tinha que comprar, vender, negociar, contratar. Ou seja, eu era empresário de diversos ramos no mercado e tinha que aprender de tudo. Chegou um momento que eu cansei com tudo isso. Falei, chega, eu preciso de qualidade de vida agora. Fechei as 9 empresas de uma só vez. E aí eu investi na área de tecnologia, mas focada para o empresário. Isso que é o mais interessante, Danúcio. Foi lá por volta de 2006 que surgiu lá a internet de alta velocidade e tudo. E nas empresas haviam muitas falcatruas, vamos dizer assim, né? Pessoas fazendo sacanagem, baixando filmes, utilizando a internet na hora do trabalho para o lazer e assim vai. E com os e-mails, a ativa, MSN na época, Orkut, era troca de informações, vazamento de dados. Foi aí que eu vi uma necessidade de criar um sistema que o próprio empresário identificasse tudo que está acontecendo na sua empresa. Então, nessa hora eu senti a maior dificuldade da minha vida. Por quê? Eu conhecia alguns empresários, mas com esse sistema eu tinha que conhecer muito mais. E toda vez que eu falava que era o sistema para gerenciar o controle da internet, me mandava para o TI. Olha que interessante. É o pessoal da informática que ia resolver meu problema, só que eles eram os problemas. Porque eles que faziam as coisas não andarem corretamente. Deixava a internet lenta, né, para a equipe de vendas, para o financeiro e assim vai. Foi aí que eu comecei a visitar alguns empresários, conversando cara a cara, e aí tudo muda. Né? Porque você olhando, olho no olho, falando com eles, abre-se um leque gigante. E todos eles me relatavam a mesma coisa. Horácio, se eu tivesse essa oportunidade de falar com outro empresário, ia ser maravilhoso. E aí que eu criei a primeira metodologia de rodadas de negócio do país. Onde eu reuni no primeiro encontro que nós fizemos lá no Alto Tietê, no Clube de Campo, 300 empresários. Foi uma loucura, mas uma loucura saudável. Tinha empresário que chegava lá no meio do evento e me chamava, Horácio do céu, o que eu faço? Agora eu tenho agenda só para daqui 6 meses. Então eu sento na mesa, até me sinto constrangido, porque o empresário está dando tanta abertura para conhecer meu trabalho, só que eu vou marcar uma visita para ele daqui a 6 meses. Né? Por quê? Imagina, 300 empresários e um monte deles sendo receptivos. Foi fantástico. A partir daí, eu segui essa trilha. Né? E acabei largando o próprio sistema de controle, que me trouxe aí muitos problemas, né? Porque eu fui parar no Fantástico, fui parar na Globo, fui parar na Record, eu tive muita visibilidade.
porque o sistema realmente ele conseguia ver tudo que acontecia dentro das empresas. Agora imagina colocando esse sistema em prefeituras, câmaras, em várias indústrias. Teve um amigo meu, dono de uma indústria, que me chamou um dia para uma reunião. Quando eu fui lá, ele falou: Horácio, eu separei, me divorciei. Eu falei: ué, por quê? Por causa do seu sistema. Eu falei: poxa, me perdoe, né? Não, se não fosse o seu sistema, eu ia ser corno até hoje. Porque o sistema pegou o gerente dele saindo com a mulher dele, que era do financeiro. Só para você ver o nível de importância, né? Então, é isso. Mas aí comecei a sofrer muitas ameaças e resolvi largar tudo isso. E aí eu comecei só com essa parte de networking, que é o que o mundo precisa. Ser humano nenhum consegue fazer nada sozinho. Você precisa estar em rede, precisa estar com pessoas. É o único animal da face da Terra que precisa de pessoas, é o ser humano. Porque é a pessoa que vive no ambiente sociável. Né? Eu participei de várias rodadas de negócio, né? A rodada de negócio que você faz, inclusive, aqui próximo. E eu só tenho coisas boas a falar, né? Porque as empresas que hoje eu trabalho, as empresas que eu indico nas minhas consultorias condominiais, eu conheci praticamente todas lá na rodada de negócios. E realmente faz uma grande diferença, porque elas passam... Como é que você seleciona essas empresas? O pessoal que está em casa, o pessoal que está lá, que tem aí os nossos colegas síndicos, né, e nossos alunos, existe um crivo, né? Ele não simplesmente ele pega a empresa e cadastra, ele tem uma certa seleção para saber a idoneidade, etc. Explica um pouquinho para a gente como você faz essa seleção e como funciona a rodada de negócios hoje. Então, hoje a rodada de negócios, né, é uma metodologia única nossa. Tá? Existem vários modelos pelo Brasil afora, só que o pessoal fala, a rodada de negócios da Empresários Brasil é considerada a melhor. Por que ela é considerada a melhor? Porque ela não é feita simplesmente, né, um programa que vai fazer a gestão lá da rodada. Não, eu acho muito dinâmica, pelo contrário. Exato. Né? Só que pelos bastidores, você que participa e já participou das rodadas, você não vê o que tem por detrás. Então, um exemplo, a gente tem que começar no horário os eventos, porque temos o cronograma a seguir. Só que muitas vezes no horário não tem aquele número esperado de pessoas. Então, para que o sistema vai ficar chamando o participante 12, 11, se não tem? Então, é tudo configurável. Isso que é o mais interessante. E tudo, assim, online, né? Então, chegou mais 10 pessoas para a rodada, a gente inclui elas. Só que ninguém percebe que nós vamos lá e alteramos a configuração do sistema. E o sistema continua rodando normalmente. Então, foi uma metodologia criada por nós. Nós temos hoje rodadas para 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 300 pessoas. Só uma o que não existe no mercado. Assim, eu sei que vocês fizeram uma o ano passado, inclusive eu até me inscrevi, mas eu tive um imprevisto, não pude comparecer. Vocês fizeram uma muito grande no Hotel Raca. Exatamente. Na Liberdade. Foi lá no Espaço Raca. E eu fiquei sabendo que foi um sucesso, né? Estavam presentes lá em torno de 250 pessoas. E se você for ver, não existe matematicamente, né, uma situação de fazer as 250 pessoas se encontrarem sem se repetirem. E nós conseguimos criar isso. Então, isso que é o mais interessante. Nós criamos a metodologia, não copiamos. Então, esse é o grande trunfo da Empresários Brasil. A Empresários Brasil ela é cheia de cartas na manga. Cartas na manga que eu digo no bom sentido. Né? Porque eu frequento, como eu já disse no começo da entrevista, eu até falei que estou fazendo um curso, né, de síndico profissional que foi presenteado aos participantes de uma das rodadas de negócio, porque ele distribui vários prêmios nessas rodadas, que isso é importante destacar. Todo mundo que participa acaba lucrando de alguma maneira, lucrando, que eu digo, ganhando alguma coisa que vai agregar ali na sua carreira, porque é estritamente profissional o negócio. E vale realmente muito a pena essa rede de negócios que ele simplesmente criou. É uma rede que traz o benefício, no caso dessas que eu participei, para os síndicos profissionais e as empresas ligadas nessa área condominial. Não é isso mesmo? Exatamente. Agora é assim, né? Quando eu entrei no segmento de condomínios,
Até então eu não conhecia nenhum síndico, nenhum fornecedor praticamente de condomínio, porque a minha área sempre foi a industrial, a empresarial. Então, desde 2006 até 2017, 2018, eu não conhecia praticamente ninguém. Só que aí, em 5, 6 anos, eu conheço muito mais gente e faço muito mais negócios do que muitos que estão há mais de 20 anos no mercado condominial. Por quê? Eu detectei que no mercado condominial, os fornecedores, muitas vezes, são muito amadores. E os síndicos também, por não ser não ter um cargo de ocupação, né? Não é uma atividade reconhecida. Né? Então eu percebi que realmente qualquer um poderia virar síndico do dia para a noite, sem nunca ter trabalhado. Então não existe um requerimento básico. Então eu percebi esse amadorismo e resolvi entrar de cabeça nesse mercado. E graças a Deus hoje estamos flutuando aí. Hoje eu realizo eventos de norte a sul do país. São Luís do Maranhão, já fiz uma rodada grande lá, Santa Catarina, Porto Alegre, em dezembro, né? Então nós temos várias ações. E respondendo àquela pergunta que você me fez, eu visito muitos fornecedores, gente. Por quê? Eu preciso saber o que ele tem de diferencial. Hoje não basta você simplesmente montar uma empresa de terceirização de serviço para ser mais uma no mercado. Exatamente, que já existem várias, né? Então eu preciso identificar qual que é o diferencial da empresa. Um amigo meu, síndico, né, acabou de me chamar no WhatsApp por esses dias falando que estava pensando em ser sócio de uma pessoa que vai montar uma administradora de condomínios. Mas aí vem a pergunta, são várias já no mercado. Qual vai ser o seu diferencial para você sair dessa concorrência? Então, Exatamente. não adianta ser mais um, porque aí você vai dividir o bolo. É como o síndico profissional que está crescendo ultimamente. Qual é o diferencial desse síndico? O que ele tem para oferecer para o condomínio? Hoje, eu uso como diferencial, eu falo, a minha rede de fornecedores. Por quê? Porque eu também presto consultoria. E a maioria desses meus fornecedores vem de onde? Veio das rodadas de negócios, que eu já participo há mais de 2 anos, há mais ou menos uns 2 anos eu participo, e dali, além do crivo que você passa, eu também tenho essa experiência, esse contato próximo, e deles eu vou separando ali alguns que eu ofereço ali para quem eu estou prestando assessoria, ou até mesmo para o condomínio que eu estou administrando. Então esse é um diferencial, e isso também eu tenho que agradecer a Empresários Brasil e a você, porque você faz essa primeira peneira em trazer profissionais qualificados e também acaba qualificando os síndicos que estão lá na rodada. E isso eu acho muito interessante. É isso aí. Hoje é assim, se você não profissionaliza tanto o fornecedor quanto o comprador, no caso do síndico, realmente não dá liga, né? Então você tem que ter realmente parceiros de qualidade. Não adianta somente preço, né? Porque o barato muitas vezes sai caro. Você precisa realmente surpreender o cliente, né? Agora, fazer o mais do mesmo, danoso, não tem lógica, né? Poxa, se eu vou vender esse copo, você já tem o copo que você vende. Se você vende a 5 e eu tenho o mesmo copo, que é igualzinho, não faz diferença nenhuma, eu vou ter que entrar com preço mais baixo. Vou entrar por R$ 4,50, só que você não vai deixar barato, você vai cair para 4. E a gente vai ficar brigando nos centavos. E nessa briga quem ganha? Ninguém. Então aquele síndico que esmaga o fornecedor, que pressiona o fornecedor, o que eu já vi, muitas vezes o fornecedor pega o condomínio só para ele tê-lo na carteira, porque ele está começando, só que ele está sem lucro, só que passa 2, 3 meses ele quebra. Adiantou o síndico chegar e pressionar e não. negociar. Preço justo, qualidade justa, né? Hoje eu falo muito aí nos restaurantes. Imagina lá, você vai pagar R$20 para comer à vontade, você vai comer o quê? Picanha? Você vai exigir um contrafilé? Não tem como. Você está pagando preço. Preço vai ter o quê? Produtos inferiores. Agora, se você vai num lugar que você paga o preço justo, não precisa ser aquele de R$250 por pessoa, mas você paga 100, você vai comer bem. Sim, agora você quer comer coisas boas, pague 250. E o mais interessante,
existe mercado para todo mundo. Nós estamos aqui no centro de São Paulo. Se a gente for almoçar em alguns lugares aí, tem fila. E o ticket médio é R$400. Agora, tem fila nos restaurantes de R$20? Também tem, mas é menor até, se você for ver. Porque tem em todo lugar. Agora, os restaurantes top que tem aqui no centro de São Paulo, vem gente do Brasil inteiro comer. Essa é a diferença. Então, existe aquele síndico que só trabalha para passar o tempo, vamos dizer assim. Ele não vai estudar, não vai atrás de inovação, não vai atrás de valorização do condomínio, patrimônio, nada disso. Ele só está lá para fazer a gestãozinha. Se não acontecer nada, está lá, né? Agora tem aquele síndico que já não, né? Que ele realmente quer qualidade, quer trazer segurança para os condôminos, não somente a sensação. Ele quer valorizar o patrimônio, ou seja, esse síndico tem que ser valorizado. Tem. E ele é valorizado. Tem que ter um diferencial, inclusive, na preparação. Como, por exemplo, o seu curso hoje, esse curso que você está ministrando lá na Empresários Brasil, ele tem 90 horas. 90 horas. E, por incrível que pareça, desde que o curso se iniciou, eu falo porque eu acompanho desde o começo, eu estou realizando o curso, não é meu primeiro curso, acho que já deve ser o do 10º mais ou menos, mas assim, com certeza é um dos mais extensos e que abrangeu assuntos que normalmente não são colocados na grade curricular de outros cursos, né? Por exemplo, o network que você faz questão de destacar, você enfatiza com muita qualidade e detalhes durante o curso e traz ao mesmo tempo outros profissionais de várias áreas diversas para esses alunos. O que mais espanta é que todo esse tempo, que nós já estamos aí com 2 meses de curso, estamos com 50 horas já. 50 horas mais ou menos. E esse curso ele é ministrado nos sábados pela manhã. O número de desistência até agora foi 0. E a frequência dos alunos é muito alta. Então, assim, os alunos são muito dedicados a isso, se vira diretamente a qualidade do curso. E o que espanta, viu? Síndico que chega 15 para 7 e o curso começa às 8 com a abertura para o café. Ele chega antes de abrir o prédio. Esse daí é o Zé Maria que ele está falando. E a gente vai convidar o Zé Maria também para vir aqui. Tem o Marcelo também. Tem o Marcelo também. Esses dois são as figuras. Mas assim, é um exemplo de dedicação. Porque hoje o síndico, ele tem que se preparar. Querendo ou não existe mais espaço para o síndico amador. Existe, e o amador que eu quero dizer, não é um certificado que vai te dizer que você é profissional. O que vai dizer se você é profissional ou não é uma boa gestão. Eu deixo claro porque tem muitos síndicos que a gente chama de orgânico, mas são excelentes síndicos. E que trazem ali melhoria para o condomínio, trazem segurança, que nem o Horácio falou, trazem conforto, trazem melhorias constantes. E isso é o que faz o crescimento do síndico. Esse é o nosso trabalho. Semana passada, eu até comentei isso com você, estava comentando, eu ajudei, né, a um condomínio a poder destituir um síndico que não estava cumprindo com as suas funções, estava trazendo muitos problemas, desvalorizou a propriedade, completamente ao oposto, que é a função do síndico, e era um síndico profissional. Existe tudo, né, Danuzzi? Assim como existe um advogado bom, existe o ruim. Sim, o médico todas bom as tem áreas. o ruim, e assim vai. Mas o síndico leva uma famazinha pior, né? O síndico já tem uma fama ruim. Que não é muito boa. O síndico já tem uma fama ruim porque é um cargo eleito, né? É eletivo. É como Exatamente. se fosse um prefeito. Exato. Né? Então, não é aquele negócio de foi contratado o síndico, não, foi eleito o síndico. Até para tirar da trabalho, porque assim, se um contratado, você vai lá e rescinde o contrato. E o síndico, você tem toda uma gama de situações que você tem que elencar e levar para uma assembleia para poder destituir. E tem que agir ali, de acordo com a lei, senão também você não consegue tirar. Da mesma forma, forma. O prefeito, o presidente, exatamente. impeachment neles. Então é isso. É difícil. Então assim, hoje, com os cursos, né? Porque você não dá só curso de síndico, né? Você dá vários outros tipos de cursos. Fala um pouquinho pra gente desses cursos que você ministra. Vamos lá. O meu foco principal, eu falo que hoje eu sou um networker profissional.
qualquer empresário, seja ele dentista, né, advogado, arquiteto, engenheiro, construtora, qualquer tipo de segmento. Se a pessoa que montou uma empresa hoje, se ela não tiver networking, ela vai vender para quem? Ela vai depender das pessoas entrarem no escritório dela. Como que eles vão saber que tem? Lá, né? Então tem tudo isso, gente. Então networking, eu sempre falo que deveria ser uma matéria de faculdade. Por quê? Se ele não sabe fazer o networking e negociar, ele está fadado ao fracasso. E outra, cabe em todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas. Aqui a gente fala muito mais ligado a condomínios, porque hoje a gente está ligado diretamente ao condomínio. Mas no caso do Horácio, é bom a gente ressaltar isso, que ele não está ligado só a condomínios. Ele está ligado ao ramo empresarial de um modo geral. Tanto para condomínios como para empresas de várias outras vertentes. E o mais interessante, tem indústrias, viu, Danúzio, que hoje são reconhecidas como a maior do Brasil. Empresas gigantes, com milhares de funcionários, que hoje me contratam para ensinar a fazer networking. Eles não sabem realmente essa área do networking dos negócios. Aonde que eu vou para buscar meu cliente? Como eu devo falar? Como eu devo agir? Como tem que ser uma proposta? Como deve ser minha comunicação no WhatsApp? As pessoas não sabem. Então, é muito comum de acontecer o seguinte: um vendedor de uma indústria que tem 30 anos dentro da indústria, conhece todos os produtos, conhece tudo, com 30 anos de experiência, só que ele é aquele cara falador, aquele cara extrovertido, que gosta de contar uma piada, tapinha nas costas. De repente, alguém passa um cliente para ele visitar, ele vai lá e não consegue fechar a venda. Olha que interessante, com 30 anos de experiência. Só que eles mandam um estagiário para esse mesmo cliente. O estagiário vai e volta com o pedido. Por que isso acontece? Simples. Muitas vezes a gente ouve, né, que uma empresa tem que visitar lá 100 clientes para fechar 2 negócios. 100 clientes para fechar 2 negócios. Eles estão errando muito. Para tudo existe técnica, né? Tudo existe técnica. Por que esse rapaz estagiário foi e vendeu? De repente ele fala pouco. De repente ele é sério. De repente ele é metódico. Diferentemente do outro, que é extrovertido, gosta de uma piada, né? Então, a primeira coisa que gera uma grande importância e volume de vendas e negociação é a tal da empatia, da sinergia. Se o comprador não foi com a cara do vendedor, não vai dar negócio, gente. Não vai. Se não tiver um rapport, e quando eu falo rapport, gente, porque assim, o pouco que eu converso com o Horácio, né, digamos assim, semanalmente, a gente acaba aí se encontrando na rodada de negócio, ele aplica várias técnicas, ele é um estudioso, parece que não, mas para você ser um especialista ao nível que o Horácio é hoje, ele tem que passar por várias outras linhas do conhecimento, por exemplo, PNL, por exemplo, coaching, por exemplo, além dessas duas, oratória. Então, assim, ele tem uma gama de conhecimento que ele aplica, e ele uniu todos esses conhecimentos, além das técnicas de venda, ele colocou tudo isso dentro da especialidade dele e passa isso para os alunos deles. Isso que eu acho interessante. E muitos alunos deles sequer sabem que ele usa todas essas técnicas, né? Exatamente. E vamos deixar uma palhinha, uma dica aí para quem está nos assistindo agora. Gente, é fácil vender. É muito fácil. Primeiro, você tem que ter um produto ou serviço que as pessoas queiram. Vai anotando aí, Vinícius. As pessoas vai anotando aí. Não adianta nada você ter um produto ou serviço que não vende mais. Exatamente. Que ninguém deseja, ninguém quer. Então você tem isso. Você tem preço no mercado, preço justo? Pronto. O resto é você. Se você tem Qual um que é a preço primeira competitivo, dica? Né? Primeira dica, você chega na frente de um comprador, a primeira impressão é que fica. Você tem que estar bem vestido, bem alinhado, barba feita, arrumadinho. As mulheres não podem estar extravagantes, mostrando tudo, né? Porque aí a conversa vai para um outro sentido. Então, ela não tem que aparecer. Use roupas básicas, clássicas. E aí começa a negociação.
começa a conversa. É o famoso quebra-gelo. Só que o quebra-gelo, muitas vezes, a pessoa chega e já começa a contar uma piada, começa a falar de time, de política. E você não sabe quem ainda está do outro lado. Então, a dica de ouro, pergunte para outra pessoa, né? Se você não conhece ela, você trabalha com o quê? Qual é a sua especialidade? Porque você tem que ouvir mais e falar menos no início, para você identificar a personalidade da pessoa, o perfil. Se ela responder assim, não, eu sou contador, bacana, ficou, né, um vazio agora. Na contabilidade, qual que é o seu perfil de atendimento? Os clientes. Aí ele fala, seguro, trabalho muito com agência de seguro. Aí você já detectou que ele é aquele cara curto e grosso, não gosta de muito lero-lero. Então você tem que ser objetivo com ele. E essa objetividade tem que ser no WhatsApp, no e-mail, na proposta, em tudo. Se você começar a escrever muito, ele não tem paciência nem para ler. Então, é esse perfil que a gente tem que identificar. E aí você começa a gerar mais negócio. Agora, muitas vezes tem clientes que não querem saber de desconto, não querem saber de nada disso. E muitas vezes o vendedor chega lá, olha, te dou tanto de desconto. O cliente nem pediu. Percebe? Então, tem sinergias, tem tipos de pessoas que você tem que entender primeiro. E isso causa aquela impressão, poxa, parece que nos conhecemos há anos. É isso que é o próximo passo para a venda. Então, ouça mais, identifique as personalidades. Resumindo aí em 4, né? Eu falo que tem aquela pessoa sociável, que gosta de piada, tapinha nas costas. Se você chega atrasado numa reunião, é o trânsito, eu também chego, ou seja, tranquilo para ele. Agora tem uma pessoa que já é diferente, né? Uma pessoa sonhadora, aquela pessoa que, se você falar em valores, desconto, ela não quer saber. Geralmente é aquela pessoa que compra um carro, porque ela precisa comprar um carro, mas ela não comprou o carro, ela comprou um bichinho de pelúcia que vem em cima do carro de brinde se você levar o carro. Porque ela vê aquele bichinho e já imagina o netinho recebendo o bichinho. Então ela começa a sonhar. Então olha só as diferenças. Aí tem aquele outro que é o metódico, né? Ele quer saber tudo nos mínimos detalhes. Então você vai mandar uma proposta para ele, ele quer saber quem são os seus clientes, desde quando a sua empresa está constituída, qual é o plano A, B, C, qual é o tempo de garantia de um cabo, de uma máquina, de uma peça, de tudo. Se você deixar faltar alguma informação, você perde. E aí, por final, né, nós temos aí aquele cara que é obstinado, que é o curto e grosso. Então, gente, são vários perfis de comportamento que nós temos e a gente precisa se identificar com cada um deles. E não é copiar, tá? Você precisa se equilibrar, chegar próximo, porque aí você gera a sinergia da empatia e aí fica fácil de vender. Porque não é uma ciência exata, né? Exatamente. São pessoas, e as pessoas são diferentes, não existe um ser humano igual a outro. E o legal é isso, porque você nos ensina técnicas para que você consiga alcançar o seu objetivo diante de todas as pessoas e situações. E eu acho isso muito, muito importante, principalmente para você que trabalha com vendas e etc. As dicas do Horácio são super importantes. E o mais importante, né, Danúzio? Não precisa ter nada na empresa se não tiver uma venda. Para que você tem o financeiro? Para cobrar o quê? Venda. Estoque, para quê? Pra então, vender. O mais importante é a venda. Se não tiver uma venda, você não precisa, né? É igual aqui na Díssimos, né? Se não tiver os alunos, para que os professores? Para que toda a estrutura? Então, realmente, a gente precisa saber trabalhar tudo isso. E tem mais um detalhe. Muita gente fala assim, poxa, Horácio, legal, só que na prática não é bem assim. Eu moro lá em Curitiba, no Paraná, lá o pessoal é mais devagar, não compra na primeira. Mentira, gente. Todos nós somos seres humanos. De norte a sul do país eu já viajei sem fazer um agendamento e eu fechei negócios em todos os estados. Então, nós somos pessoas. E pessoas têm a sua carência, têm suas preocupações, têm suas necessidades. O importante é você gerar essa empatia primeiro, para depois trazê-lo ao mundo dos negócios. Tá? Dentre as coisas, né, que o Horácio administra,
ensina, estão os cursos, principalmente. Hoje ele está ministrando o curso de síndico, mas quais outros cursos você ministra e para quem são essas pessoas que você ministra esses cursos? Para empresas? Se o pessoal pode ligar para você? Como é que funciona isso? Hoje eu sou vice-presidente, né, da Associação Comercial Centro, né, Distrital Centro de São Paulo, que é uma das maiores. Lá eu ministro muitas palestras, treinamentos para os microempreendedores, né, para aqueles empreendedores menores que estão começando uma carreira ou que estão patinando. Então, esse treinamento realmente dá uma diferença na vida deles. É lógico, muda a vida de quem pratica. Não adianta você absorver o conhecimento e não praticar. Tá? Exatamente. Nós temos uma coisa que é muito difícil, que é o quê? Nós aprendemos com os nossos pais, avós e tios a fazer o anti-networking, a não fazer o networking. Não converse com estranhos. Não converse com estranhos. E isso fica na mente. Então toda vez que você vai num evento, tá lá cheio de gente estranha, você fica com medo, porque isso está no seu subconsciente. Então você tem que mudar isso também. E vamos deixar uma dica aqui. Você já ouviu falar que tem muitos mentirosos que mentem tanto que para ele a mentira vira uma verdade. Nós precisamos apagar tudo isso que nós aprendemos quando éramos crianças. E como que nós fazemos isso? Repetindo que quando éramos crianças nós éramos vulneráveis. Então falar com estranho não era um bom caminho, mas agora somos adultos. Como adultos a gente faz parte de um movimento social. Então temos que falar cada vez mais com estranhos. Sim. Percebe? Então a gente tem que colocar, falar com estranhos traz um network melhor, uma sociabilidade. Então a gente precisa repetir isso sempre, que faz bem, até que uma hora você vai ressignificar o seu conteúdo interno lá do passado, tá? E não tenha medo, porque com as dicas que eu passo, se você está no metrô, numa fila de metrô, pergunte para a pessoa da frente, você trabalha com o quê? A pessoa vai falar, gente. Você só vai fazer uma simples pergunta. Horácio, mas eu não sei chegar na pessoa e falar isso. A pessoa está ali. Você pode chegar, bom dia, tudo bem? Você trabalha com o quê? Pronto, gente, é só isso, porque a pessoa vai falar. E você vai ficar surpreso. Eu já fechei negócios na Dutra, onde congestionou tudo e todo mundo começou a sair dos carros. Olha que interessante. Eu vi lá, tinha um senhor que saiu de uma Mercedes. Opa, conversar com ele, né? Cheguei lá, e aí, tudo bem? O senhor trabalha com o quê? E ele começou a falar e teve sinergia. Como eu faço negócio com o empresário, ele era um empresário. E ele participou de um evento. Então isso que é o mais interessante, é não perder tempo com conversas supérfluas. Enquanto isso eu ouvia os outros conversando. Deve ter pego fogo lá na frente, acho que bateu um carro, acho que foi o presídio que estourou alguma coisa. Ou seja, não você leva busca nada. o assunto que tem alguma coisa a ver com você, com uma pessoa estranha. Por quê? Qual a sua profissão? Com que você trabalha? E através desse início de conversa, você trabalha o rapport, e através desse rapport você já procura oferecer um serviço, uma prestação de serviço, ou um produto, e assim você consegue se aproximar das pessoas de uma maneira diferente. Exatamente. É só você parar para pensar. Quantas vezes você comprou alguma coisa que você nem precisava? Porque alguém veio e te ofereceu de um jeito diferente. Ou você sentiu aquela empatia. Muitas vezes, viu, Danúzio, eu cheguei a aplicar todas as técnicas com um empresário, só que eu percebi que do outro lado tinha um empresário que estudava também as técnicas. Aí virou uma briga de foice lá. Tá? Parecia lá um braço de ferro, né? Quem vai ganhar essa? Literalmente. Porque tudo são técnicas. Eu já passei por situações assim também. Só que eu consegui quebrar o gelo no final por causa de um aeromodelismo que eu vi na estante dele, um aviãozinho e tal, né? Aí comecei a conversar sobre. E ele começou,
Porque você tem que imaginar o seguinte, quando você vai chegar lá nos finalmente, o que ele imagina? Lá vem ele tentar tirar o meu dinheiro, não é verdade? Então imagina que ele está com um escudo aqui assim, né? E uma louça assim, ó, está preparado, não vai tirar meu dinheiro não. Só que na verdade não é bem isso. Ele está lá porque ele não te conhece bem. Aí é a hora de você jogar essa sinergia. Aí ele percebe que você está usando as técnicas de empatia, de rapport, isso. Funciona, lógico. Só que ele começa a demonstrar, né, alguma coisa. Aí o que você faz? Você tem que quebrar esse gelo. Foi um aviãozinho que quebrou esse gelo todo. E quando começamos a falar sobre, até marcamos de ir para Ibirapuera lá para, né, fazer voar os brinquedos e tal. Rapaz, depois que terminou esse papo, aonde eu assino? Pegou e assinou. Porque ele sabia que o produto era bom. Não adianta nada você ter um produto ruim também e tentar vender uma coisa que não vale. Que não vai ter. Aí não adianta. Uma serventia. Mas se você convenceu que o produto é bom e tudo, e chega naquela hora que é os finalmente, muitas vezes ele não está preparado naquele instante. Só que também não precisa fugir, viu? Tem gente que já ouve deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Mas pensar o quê, meu Deus? Então você pode voltar à negociação. Eu posso chegar assim, por exemplo, eu estou tentando vender isso para você e de repente você, eu preciso pensar. Aí você vai me quebrar. Só que você não me quebra. Eu chego e falo assim, Danúzio, deixa eu ajudar. O que te leva a não fechar isso agora comigo? Aí você vai soltar a real verdade. Muitas vezes não é o dia do seu cartão. Muitas vezes você precisa de uma quantidade maior ou menor. Não sei. Mas esse deixa eu pensar é alguma coisa que algo não ficou muito claro. E a pessoa não tem coragem de se expressar. Agora, quando você pede, né, Danúzio, deixa eu te ajudar. O que te leva a não fechar agora, você vai soltar a real verdade. Por quê? Porque e você está abrindo a porta para ele poder se expressar e dizer o que está impedindo. E a partir do momento que ele abre isso para você, ele está simplesmente abrindo a chave e te dando a resposta para ele fechar inconscientemente, aceitar a proposta que você fizer posteriormente a isso. Exatamente. E respondendo a sua pergunta, além dos empreendedores lá da associação comercial, eu tenho grupos de arquitetos que realmente são muito técnicos e eles não sabem como fazer o networking. Então eu ajudo muito essa turma, tá? A parte de engenheiros, dentistas. Dentistas geralmente são aqueles profissionais da saúde que trabalham das 8 às 20, de meia e meia hora. Ele não tem qualidade de vida. E quando você conversa com o dentista, ele fala, poxa vida, chega no final do mês, muitas vezes eu não tenho nem a recompensa financeira, que eu trabalho com convênio, o convênio paga pouco, sabe? E ele não percebeu ainda que ele é um empreendedor, ele é um empresário, ele tem um CNPJ. E ele tem que agir como tal. Então, nós temos todos esses treinamentos para eles, de repente, montarem 2, 3, né, consultórios de odontologia, como administrar tudo isso. Quem é visto é lembrado, se ele não é visto, ele fica lá dentro, fechado, atendendo os pacientes. Ele nunca vai ser lembrado. E existem hoje pessoas fora da curva, que entenderam isso e hoje eles estão muito bem, né? Consultórios ganhando aí 500, 600 mil por mês, onde a média de lucratividade gira em torno de 20, 30 mil reais. Tem gente se destacando, porque eles perceberam isso, eles buscaram resultados, buscaram treinamentos, mentorias, as técnicas. As técnicas certas, ela é muito importante. Exato. E tem dentistas que só vão para os eventos de networking da área deles. Ou seja, eles vão lá para ver o que tem no mercado. Mas isso daí faz com que eles gastem mais do que tragam receita. Eles têm que ir aonde? Buscar eventos que tenham futuros pacientes para eles. E isso acontece com a sindicatura também. Sim. Síndicos que só vão em eventos de síndicos. Lá ele vai buscar o quê? Fornecedores, parceiros, outros síndicos. Isso é bom? Lógico que é bom.
Mas por isso que muitos síndicos têm um condomínio e continuam com um condomínio há anos. Porque ele não vai em eventos onde ele vai prospectar, ele vai conhecer futuros condomínios para ele aplicar a sindicatura. Um exemplo é comparecer em eventos de construtoras. Hoje, construtoras já entregam os prédios, né, as suas obras já com o síndico, praticamente. E não então, só assim, construtoras. Não, falando citando um exemplo, né? Ou seja, normalmente os síndicos, que são poucos também, hoje não tanto, né? Mas há um tempo atrás assim era muito menos. Hoje já tem uma grande maioria que costuma estar ali sempre nos eventos, frequentando, sempre aprendendo, mas a grande maioria ainda é aquele síndico que foi eleito, nunca foi síndico, ele faz ali sua administração à sua maneira, digamos assim, dentro do seu condomínio, acha que está bom assim, está tudo certo e a vida que segue. Mas hoje, se ele não procurar se especializar, não tiver um network de ambas as partes, não só em eventos de síndico, como você falou, mas em outras vertentes, que pode sim angariar para ele não só conhecimento, como trazer mais clientes, realmente ele fica para trás no mercado. Então, hoje o importante é o network, você tem que fazer. Se não fizer, você está fadado ao fracasso, tá? Agora, olha só, eu faço eventos para o setor de feiras e eventos, né? Então, lá eu faço as rodadas de negócios, né, aproximando todo esse pessoal. Outro dia eu estava lá e o pessoal começou a comentar de sindicatura, que eu faço muitos eventos para sindicatura. E um dos grandes diretores... Não é sindicatura? Não, vamos lá, é sindicatura, hein? Preste atenção, síndicos. E aí um dos grandes patrocinadores do evento, um mega empresário lá, chegou e falou: poxa, eu sou síndico do meu prédio e eu não queria mais ser síndico. Olha a oportunidade para um síndico profissional num evento de feiras e eventos, que não tem nada a ver com nenhum segmento. Aonde estão os empresários? Onde estão os síndicos orgânicos? Estão na associação comercial, estão nos eventos do Rotary, estão em eventos empresariais espalhados pelo Brasil todo. Alguns são advogados, outros são... Ou seja, são vários. Você tem que estar preparado para conhecer mais pessoas, aumentar o seu network com um pitch afiado, com a sua apresentação afiada. Porque se você souber fazer a diferença, você vai ficar marcado, né? Você vai ser um cara marcante. E na primeira oportunidade, com certeza, a pessoa vai te chamar. Então você tem que investir muito nesses eventos sociais que não tem foco específico. Porque um síndico pode ser um médico, sim, um dentista, que não tem tempo para fazer a sindicatura lá no prédio, porque ele é orgânico. Como eu disse, o dentista trabalha das 8 às 20. Imagina chegar às 20 lá, ter que resolver problema de condomínio. Agora, se você está no evento com ele e você sabe se apresentar de maneira rápida, mais marcante, ele vai lembrar de você. E muitos síndicos que já participam dos treinamentos aí, dos cursos, já relataram, né, que a pessoa pegou o WhatsApp dele e até convidou para ele participar, para apresentar lá, né, no conselho e depois fazer a proposta numa assembleia de eleição de síndico profissional. Então é isso. Agora, se todos os síndicos souberem se armar, né, com informação, conhecimento, e assim, criar um grupo que comece a explicar que ser síndico não é apenas estar lá, que o síndico responde a mais de 100 penalidades do Código Civil, de tudo, que ele pode ir preso por negligência, que ele pode perder o seu bem por mal contratação. Gente, qual síndico iria querer ser síndico orgânico? Muitos relatam que eles caíram de paraquedas, porque ninguém quis ser síndico, ele assumiu. Ele assumiu. Só que ele não sabe das responsabilidades. E é isso que eu sinto falta no mercado condominial. O síndico profissional precisa falar mais sobre as responsabilidades civil e criminal do síndico. Sim. Então é isso. Hoje, eu vou encerrar, porque... Encerrar sim. Vou fazer a última pergunta para encerrar, tá? Porque
Eu sei que você tem compromisso, sua vida tá agitada. Uma vez você estava conversando conosco, isso foi acho que no ano passado, e você citou foi logo no começo da Empresários Brasil, que você estava mexendo inclusive com informática, que é uma metodologia que você já usava naquela época, ou seja, você juntava alguns fornecedores, juntava alguns compradores para pegar com desconto em um fornecedor. Então, se você fazia aquela rede de compradores, aí você ia comprar um produto que era de R$500, você comprava por 300, porque você ia comprar numa quantidade muito maior para 50 fornecedores, para 50 compradores que iam revender esses produtos. E que foi aí que você surgiu essa ideia Conta um pouquinho dessa história pra gente. Não sei como que você lembra disso, viu? Eu lembro. Eu sabia que eu ia pegar você isso. de calça curta. É que nem a sindicatura e sindicância. Todo mundo fala sindicância. Gente, é sindicatura. Então, quando eu falei sindicância para ele aqui, agora foi brincadeira, viu? Porque ele brincou comigo fora das câmeras. Vamos lá. Mas é assim, eu sempre falo que hoje você precisa estar num grupo. Sozinho, você não é ninguém. Você não tem força, tá? Né? Não tem. Inclusive tem um e-book que eu estou disponibilizando aí para todos os síndicos gratuitamente, tá? É só entrar lá no site Hub Síndicos, né? hubsíndicos.com.br e pedir o seu, tá? E eu tenho um e-book escrito sobre isso, networking, né, para os síndicos, a importância disso. E lá faço analogias, explico. Então é um negócio assim sensacional. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Sozinho é como você ter grandes ideias e estar numa ilha solitária. Você vai mostrar para quem? Vai vender para quem? Vai demonstrar para quem? Exatamente. Não adianta. Então a gente precisa criar essa ponte com o continente e mostrar. Eu falo também que você tem que acender o farol. Você tem que brilhar. Então Exatamente. você tem que ter os seus diferenciais e brilhar. Então sozinho você não vai a lugar nenhum, tá? Agora, nesse momento que você falou, eu tinha o quê? 9 empresas. Eu era o maior distribuidor Microsoft da época, Symantec, Epson, ganhava todos os prêmios da região e eu distribuía para várias lojas. Então eu não era simplesmente um lojista, eu era um atacadista, né? Um distribuidor. E o mais interessante, eu fiz network com todos os lojistas. E eu chegava dentro da loja do meu concorrente e eu incentivava os vendedores deles a venderem os produtos. E premiava. Olha que interessante. Eu criei uma metodologia que ninguém tinha ciúmes de mim, ninguém tinha medo que eu fosse o concorrente lá. Por quê? Eu era a empresa que não vendia preço. Eu sempre vendi qualidade. O meu preço sempre foi o maior da cidade. Só que eu era quem mais vendia. Por quê? O meu negócio não era só vender uma impressora. O meu negócio sempre foi vender a impressora juntamente com conhecimento, treinamento. Então eu sempre tive auditório nas minhas empresas. Então os clientes eram convidados para aprender a usufruir ao máximo, o que até hoje eu não vejo empresa nenhuma fazendo no segmento de tecnologia, tá? Então, sempre eu dava um plus a mais. Nós tínhamos um clube onde aos sábados e domingos reuníamos lá médicos, dentistas, industriários, todo mundo, para ir ver o lançamento de um produto. Eu promovia o café da manhã com eles, né? Então eles aprendiam muito e, consequentemente, acabavam comprando, tá? Então, o agregado, né, ao produto vale muito mais que o próprio produto em si. Só o relacionamento, network que eles fazem lá, já vale muito a pena, o que ninguém fazia, tá? Então era muito bacana isso. E aí chegou um momento que eu resolvi ampliar tudo isso. Eu já era uma das empresas que mais compravam dos fornecedores e eu tinha o maior desconto. O que eu fiz? Juntei todos os lojistas e fiz uma proposta para eles. O que eles não compravam de mim, eles me passavam a lista e eu consegui negociar com todos eles um preço melhor que a própria indústria vendendo direto para os lojistas. Então eu criei lá o que a gente chamava de setorial da tecnologia, onde todos os lojistas estavam associados a essa setorial e lá todo mundo colocava, eu preciso comprar 20 unidades disso, 20 daquilo, 20 de lá.
Só que eles pagavam mais caro comprando direto da indústria do que comprando pela setorial. Olha que interessante. Então é um ganho para todo mundo. Isso dá para fazer na sindicatura também? Acredito que sim, com claro certeza. Que dá. O problema é o síndico ser parceiro do síndico, não vê-lo como concorrente. Exatamente. Tá? Às vezes até de um condomínio só. Eu citei isso numa reunião de um condomínio, e lembrando justamente dessa sua história, que você me contou há uns 2, 3 anos atrás. E aí com esse conhecimento, eu fiz a proposta. Por quê? Porque lá são várias torres, e cada torre tem o seu subsíndico. Só que cada subsíndico tem uma autonomia de síndico. O regimento interno lá, ele é muito confuso, né? Porque assim, a convenção deles é cheia de detalhes. E aí o que acontece? As torres se desenvolvem de maneira diferente. Por quê? Porque não tem ali algo que obrigue a fazer. Eu falei, gente, vocês estão remando contra a maré. Porque a torre tal é mais evoluída, porque a torre tal é mais evoluída, a torre tal não tem nenhum benefício. Eu falei, gente, se vocês vão fazer benefício numa torre, se vocês forem comprar só para aquela torre, vocês vão pagar um valor. Se vocês forem comprar para colocar em todas as torres, o valor vai diminuir. Por quê? Porque são 5 torres, eles vão vender 5 vezes mais. Vocês têm uma margem de negociação, vocês têm uma margem de desconto. É por isso que tudo cresce de maneira desigual dentro do condomínio. Porque o síndico não está orientando vocês a fazerem vocês estão cada um por si e Deus por todos, mas vocês são um condomínio só, vocês são um time. Vocês têm que entrar em conjunto. Vai comprar um armário? Compre o armário, mas compre o armário para 5 torres, porque o armário que custa R$3.000, ele vai sair por R$2.500. Por R$2.000, vai da negociação a ser feita. Você vai colocar um bicicletário, você vai colocar só numa torre, você coloca nas 5, porque o mesmo valor que o cara vai comprar o ferro para fazer o bicicletário, ele também vai pagar menos se ele comprar numa quantidade maior. Então isso vai passando de escala em escala, e no final o preço acaba beneficiando todo mundo. Aí eles ficaram olhando assim para mim e falaram assim, mas aplicaram? Aí eu respondo, não adianta você ter o conhecimento e não ter a ação, porque até hoje eles continuam se desenvolvendo de uma maneira individual, e aquele, mas tal torre tem isso, tal torre tem aquilo. Eu falei, tem por causa do erro que o síndico não agrega esse conhecimento a todos. E aí vocês ficam nessa disputa interna, de querer ser mais a vantagem do que o outro levar a vantagem mais do que o outro, e deixa de pensar no conjunto. Infelizmente, a gente aprende muito, mas poucas pessoas colocam o aprendizado em prática, né, Horácio? Esse é o problema. Esse é o grande problema da humanidade. Bom, já preparando o encerramento, sim, eu queria deixar aqui uns comunicados. Por favor. Então você inclusive das próximas rodadas de negócio, né? Então você que é síndico, seja orgânico, profissional, não se esqueçam, informação, conhecimento são a base aí para uma boa gestão. E com isso a Empresários Brasil pode te ajudar muito. Vou deixar até o meu contato aqui, né, para falarem diretamente comigo. Isso eu não faço. Fica no final do vídeo, vai ficar a descrição, o telefone, endereço, site do Horácio, telefone da Empresários Brasil para você entrar em contato, vai ficar tudo na descrição do vídeo. Então vou fazer o seguinte, para você que é síndico, você precisa obter muito conhecimento, e nós proporcionamos cursos, caravanas, nós temos caravanas para fábricas, onde você conhece como é produzido tudo, como é despachado, como é feito todo o processo fabril de um produto. Então é um negócio muito interessante, porque lá na fábrica nós somos recebidos, né, com um café maravilhoso, uma visitação de todos os departamentos, um aprendizado fantástico que muita gente não tem como conseguir isso, e nós fazemos isso, tá? Nós promovemos um curso dentro da fábrica com certificado, tudo gratuitamente para você, síndico. E se você precisa no seu condomínio, né, melhorar, valorizar ele, você precisa de repente uma geladeira. Nós fornecemos isso também para condomínios com mais de 70 unidades e que tenha pelo menos elevador, né? Mini mercados. Se você precisa resolver problemas de patologia aí na sua fachada, no telhado, né? Se você tem problema na piscina, nós temos engenheiros que, além de engenheiros, são peritos, que vão te apresentar a solução que você precisa utilizar
para resolver esse problema. Porque solução tem de tudo, tá? E o perito vai fazer isso e de graça para você. Ele vai te posicionar o que você precisa fazer para resolver o problema. A parte de dedetização, limpeza de caixa d'água, nós temos especialistas para isso também. Ou seja, você vai ter aí muita coisa interessante para você fazer a gestão melhor do seu condomínio. E muitas vezes, viu, Danúzio, tem condomínio que precisa de dinheiro em caixa para fazer as reformas e não tem. Exatamente. Nós temos também especialistas que fazem o financiamento numa taxa baixa e, detalhe, sem exigência de garantia por parte do condomínio e do síndico. Ou seja, não precisa deixar nada de garantia. E é aprovado assim até 48 horas. Então nós temos muita solução. Então, só acessar aí hubsindicos.com.br que você vai ter aí as próximas, né, caravanas, eventos. Lembrando que a rodada de negócio condominial, que realmente faz total diferença para você destravar, para você conhecer outros síndicos. Imagina, você sofre aí no seu condomínio com vários problemas. Você sentar numa mesa onde tem outros síndicos que compartilham da mesma dor, que já vivenciaram isso e vão trocar informações contigo de como resolveram. Não é fantástico? É. E você vai conhecer, além de síndicos, fornecedores especialistas que vão te trazer aí muito valor agregado para a sua administração. Então fica o convite, dia 27 de julho tem uma rodada de negócios, dia 29 de agosto também, e tudo isso você encontra lá no site hubsindicos.com.br. É isso daí, Danúzio. Só essa é a última mesmo para encerrar. Se meu condomínio está com problema, eu estou precisando de um síndico, Horácio. Se eu ligar lá para você, você me arruma um síndico lá para o meu condomínio? Opa! Porque você tá aqui trabalha meu telefone, isso, né? meu telefone está lá. Telefone. E nós temos lá os melhores síndicos, viu? Porque os síndicos lá não tem uma formação de um final de semana, não é online, é tudo presencial. E assim, não aprendem somente o que é administração, tá? Não aprendem somente a parte legal, jurídica. O síndico lá aprende sobre elevador, pintura, reforma, aprende sobre segurança, aprende sobre vários temas. São mais de 20 especialistas ministrando esse curso. Então é um curso totalmente diferente do mercado, Danúzio. E se o condomínio precisa de síndico profissional, Empresários Brasil tem a solução aí. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Desde já agradeço a presença do Horácio. Foi um prazer ter você aqui conosco. Já fica o convite para uma próxima vez, tá? A sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda não é fácil, sua agenda tem ali inúmeros compromissos, né? Inclusive aí várias viagens. Então, na hora que você tiver um tempinho, lembra da gente aqui. A Díssimos fica aí de porta aberta para que você possa aí nos visitar e, quem sabe, uma futura parceria. É isso aí. Muito obrigado e conte comigo aí nas próximas. Pessoal, abraço. Muito obrigado. Até breve e até o próximo.